Este é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você, é claro, já conhece, www.futura.org.br, o endereço que está aí na sua tela. Bom, e hoje é dia de falarmos sobre tendências no mercado que podem contribuir para as decisões na sua carreira, no nosso quadro mensal Trabalho e Profissões. Pois é, seja no setor de serviços, na indústria ou no setor público, a terceirização da mão de obra ganhou importante impulso aqui no Brasil desde a década de 1990. A terceirização é esse fenômeno que acontece quando uma empresa contrata um trabalhador para prestar seus serviços a uma segunda empresa. Essa dinâmica sofreu um grande impacto com uma maior rotatividade. Um estudo sobre as relações do trabalho terceirizado, encomendado pelo Sindepres, que é um sindicato do setor, destaca que no ano de 2010, por exemplo, a taxa de rotatividade da mão de obra terceirizada lá no estado de São Paulo foi de quase 64%. Isso revela que as empresas terceirizadas tendem a romper os contratos de trabalho num período inferior a 2 anos, em média. Ainda não existe uma legislação específica para regular esse tipo de relação no país. Por enquanto, apenas o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho é o instrumento referência para definir aí os setores cabíveis da terceirização da mão de obra e que, de certa forma, concedeu segurança jurídica às empresas. Então, no programa de hoje, a gente fala mais sobre esse cenário, como ele afeta a vida dos trabalhadores brasileiros. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Magda Ruz Alqueres, que está aqui do meu lado. Ela é diretora de Assuntos Jurídicos da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui no Rio de Janeiro. E também conosco no estúdio está o Joaquim Lauria. Ele é diretor-presidente do Grupo LET Recursos Humanos e presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Temporários. E logo mais a gente fala também com a Fabíola Ferrari, que é advogada do Sindi Terceirizados e do CIEMACO, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços, de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pelas redes sociais, você tem 2 formas de entrar em contato conosco aqui no estúdio. A primeira delas é o facebook.com, que eu mostro para você agora. Está aí na sua tela, Canal Futura Oficial é o nosso perfil, onde você pode deixar registrada a sua questão, sua dúvida, seu comentário sobre terceirização no mercado de trabalho. Ou também no Twitter, mande sua mensagem para a gente, aí marcando sua questão com o perfil @canalfutura. Ou ainda você pode pegar o seu bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligar para a gente no 0 Operadora 21 2273 5020, enquanto você manda o seu recado. Eu dou aqui as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Magda? Bem-vindos à Conexão. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo. Bom, falei aqui no comecinho já sobre esse fenômeno no Brasil, que começou mais fortemente na década de 90, né, que é a terceirização. Agora, o que define, a gente falou que não tem uma legislação específica, mas o que define o que é terceirização, Magda? Terceirização é um fenômeno de você alocar pessoas dentro de uma empresa para a realização de algum dos serviços, parte dos serviços dessa empresa. E realmente não há legislação, mas também não há nada impeditivo de você terceirizar parte do seu processo produtivo. Agora, Joaquim, o que leva uma empresa a terceirizar parte dos seus contratados? Geralmente é o tempo de uso, né? Quer dizer, ela tanto pode contratar uma pessoa por uma semana, 15 dias, 30 dias, e agora conseguimos pela lei até 9 meses para as grávidas, né? Então, nesse período, você pode contratar quem você quiser, no tempo que você quiser, pagando todos os direitos. Quer dizer, nós não fazemos nada que não seja. Se o seu salário é X na empresa X, vai ser X conosco. Todos os benefícios que a empresa dá, nós também damos os benefícios aos empregados. Agora, Magda, em relação pelo lado do trabalhador, quais as vagas que normalmente são utilizadas para terceirização? A gente sabe que as empresas variam muito, mas a questão dos serviços principalmente, né? Ao contrário do que eu vou me permitir discordar de você, quando disse que o enunciado trazia uma certa segurança jurídica, na verdade é bom que se esclareça que o enunciado só dá um norte se eventualmente você tiver um processo trabalhista. E, na verdade, algumas empresas criou-se uma prática de que isso era uma lei.
E aí você engessa muito o processo produtivo. A gente hoje, o próprio governo fomenta a criação de novas formas contratuais, como as EIRELIs, os microempreendedores, e essas pessoas vão trabalhar onde? Obviamente em outras empresas. Quer dizer, serão terceirizadas de outros segmentos produtivos. Então, para te dizer assim, eu sou advogada de empresas e de vários segmentos, e todos os segmentos terceirizam parte do seu processo. Alguns via trabalho temporário, que é como que o Lauria acabou de declinar, essa prorrogação agora de 9 meses para atender a grávida, ou num pico de produção, e a grande parte da terceirização é para você buscar no mercado empresas que tenham mais especialização para um determinado foco. Então, por exemplo, a empresa que é uma indústria, por exemplo, que fabrica tal produto, na verdade ela vai terceirizar, como a gente tem visto aí, grande parte das empresas feito, por exemplo, o serviço de recepção, de portaria, ou mesmo de segurança, ou de limpeza. Isso. São os setores que mais têm crescido. Isso, e que são os setores que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar o enunciado, declinou que seriam as atividades sem risco de reconhecimento de vínculo entre o tomador e o prestador. Por que a gente, na BRH, tem estudado muito, aqui no Rio de Janeiro, a gente participa da Firjan, no sentido de quê? De mostrar ao governo federal que há necessidade de se regulamentar a terceirização para garantir essa segurança jurídica, para você não ficar vulnerável, certo? Por falta dessa lei. Muito bem. Também vai participar aqui da nossa conversa, vou chamar agora, lá direto de Sorocaba, no interior de São Paulo, a Fabiola Ferrari. Ela é advogada do Sindi Terceirizados e do CIEMACO, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana. Fabiola, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, Cristiano. Boa tarde a você, boa tarde aos seus telespectadores, boa tarde aos outros convidados, a doutora Magda, ao senhor Joaquim. Beleza. Fabiola, eu quero saber de você quais as principais diferenças aí nas contratações terceirizadas entre os setores público e privado. Bom, a principal diferença é que no setor privado, caso a empresa de terceirização encerre suas atividades de forma abrupta, que é o que acontece muito, o tomador de serviço normalmente já retém fatura e faz o pagamento imediatamente do trabalhador terceirizado. No caso do setor público, a gente tem que passar por um processo trabalhista muito demorado, correndo o risco de chegar lá na frente, o Supremo Tribunal Federal afastar a condenação do ente público por algum detalhe técnico no processo, por entender que houve a fiscalização por parte do ente público, né? Então, assim, o terceirizado no setor público, ele fica muito descoberto na questão legal, né? Porque o setor público contrata a empresa que apresenta o menor preço e não necessariamente essa empresa vai conseguir levar esse contrato a termo, né, de forma satisfatória. Sem dúvida. A gente sabe aí que a legislação trabalhista brasileira tem muitos benefícios aos trabalhadores, mas vem sendo aí não só criticada, mas investigada em uma série de mudanças que potencialmente poderiam flexibilizar um pouco as relações de trabalho, não diria que facilitar para um lado nem para o outro, mas se adaptar um pouco mais à realidade dos dias de hoje. Eu quero saber, Joaquim, de que forma a questão dessa, não é a lei, né, mas como falamos aqui, essas diretrizes do enunciado do Tribunal Superior do Trabalho, facilitando aí, ou permitindo a questão da terceirização, venha contribuir com isso, né, de tentar dar um olhar um pouco mais atual ou atualizado para o mercado de trabalho, facilitando um pouco mais essa dinâmica de contratações de tempos menores, enfim. Isso. Eu acho que ela foi muito grata, quer dizer, nós temos uma lei, hoje é a Lei 6.019/74, que é a lei dos temporários, né? Onde você pode contratar os temporários 3 meses e renovar por mais 3 meses, em casos específicos agora até em 9 meses, né? Eu acho que a grande vantagem que você leva é que, em primeiro lugar, que você tem um processo muito mais ágil, né? Geralmente o cliente, quando telefona, quando ele te pede para 2, 3, 4 dias e te pede o volume razoável de gente. Você diz o cliente quando a empresa entra em contato com uma empresa especializada em terceirização. Isso, porque nós somos
pela figura do Ministério do Trabalho, nós somos agentes federais do Ministério do Trabalho. Quer dizer, na verdade, nós é que assumimos esse papel para o Ministério do Trabalho. Seja, imaginou-se todos os empregados hoje no Brasil, são 180 mil. Se tiver todo o Ministério do Trabalho tivesse que assinar a carteira de todo mundo, ou tivesse que dar baixa daí, isso é inteiramente impossível. E nós, como empresa, temos uma agilidade, temos uma facilidade de muito maior, tanto de contratação como também de saída. E fazemos tudo como manda a regra do jogo, ou seja, pagamos tudo na entrada e pagamos tudo na saída, fazendo todos os exames médicos, fazemos tudo para não evitar problema com o empregado. Muito bem, agora pegando um caso concreto, eu vou colocar na tela para você de casa um site do jornal O Globo, que foi publicado em uma reportagem do Globo em junho de 2014 e revelou que a Petrobras, né, a maior empresa estatal brasileira, contrata 7 vezes mais terceirizados do que concursados. A contratação de terceirizados, que hoje formam 80% do quadro dessa nossa maior estatal, não é ilegal, mas é proibida para as chamadas atividades fim relacionadas ao negócio principal da empresa, que são reservadas aos concursados, como determina o artigo 37 da nossa Constituição. E nesse caso, quais os reflexos para a empresa e para o trabalhador em ter aí 7 vezes mais terceirizados do que concursados, por exemplo, na Petrobras? Magda? Vamos lá. Vamos analisar primeiro essa questão de empresas que contratam via concurso público e as que não contratam via concurso público. As que contratam via concurso público têm uma demora na alocação das pessoas. No próprio processo do concurso. No próprio processo. Né? E até você tem uma máxima em direito que quem contrata mal contrata 2 vezes, você paga 2 vezes. Se você estiver fazendo um processo, seja da empresa terceirizada ou seja do próprio empregado, se você não faz o processo como deveria ser, e daí o concurso é muito bom, eu entendo a Petrobras especificamente hoje como uma empresa que demanda uma expertise de conhecimento muito grande, muito grande. E a gente, lamentavelmente, no país, a gente não cuidou da educação para o mundo do trabalho. Então, para formar uma mão de obra qualificada para ocupar essas vagas. Exatamente. Então, quando você não se acautelou, vamos chamar assim, você, por força da Constituição, qualquer atividade econômica pode ser incrementada, então é natural que surjam atividades empresariais específicas e que vão atender a um determinado produto. Né? No caso da Petrobras, isso é claro que a matéria é fato, eu não vejo nenhuma ilegalidade, a matéria também chama a atenção que não tem ilegalidade, exatamente porque não tem lei, e nesse exato momento, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Luiz Fux, irá apreciar um recurso que vai definir exatamente o que é atividade fim. Para que efetivamente aquela empresa se constituiu. E será que as atividades muito específicas e que demandam muito conhecimento não poderiam ser delegadas a uma empresa que detém aquele conhecimento? Porque às vezes eu posso deter o conhecimento e eu ser 3 pessoas que no Brasil fazem essa atividade. Ou nem ter no Brasil pessoas que façam essa atividade. É o caso, por exemplo, vou te complementar com um exemplo. Está se construindo a estrada Rio-Petrópolis e houve necessidade de buscar uma empresa especializada para abrir um túnel. Essa empresa é do Paraná. Detém toda a expertise para abrir um túnel. Porque no estado não existia uma empresa que não tinha pessoas. E essas pessoas provavelmente não querem ser empregadas, porque já estão num outro patamar. A gente, quando fala da CLT, com todo o benefício que a CLT trouxe, a CLT hoje demanda uma modificação. A gente precisa enfrentar essa modificação que a CLT demanda. A gente está buscando isso. Né? Falando em CLT, eu quero voltar a chamar a Fabíola, que conversa com a gente lá de Sorocaba. Fabíola, a grande preocupação de muitos trabalhadores quando se colocam à disposição para trabalhar como terceirizados é a questão dos direitos, né? Que a CLT garante uma série de coisas para quem tem a famosa carteira assinada aqui no país. E esses trabalhadores terceirizados, eles têm os mesmos direitos? Cristiano, sim, eles têm os mesmos direitos. E por incrível que pareça, no setor de terceirização,
Nós temos praticamente 100% de todos os trabalhadores com a carteira registrada. O que acontece é que nós seguimos uma convenção coletiva de trabalho diferente da convenção coletiva do tomador de serviço. Mas ele tem direito ao registro em carteira, ao recolhimento do fundo de garantia, recolhimento de INSS, férias, 13º salário. O que muda realmente é a questão de piso salarial, diferentemente do temporário, que o Joaquim colocou um pouco antes, né, que o temporário, quando é uma contratação temporária, ele tem direito ao mesmo salário do que o trabalhador da empresa, né? Mas os direitos trabalhistas do terceirizado são os mesmos. Muito bem, eu quero aproveitar aqui e chamar você de casa para mandar o seu recado. Ainda dá tempo de esclarecer a sua dúvida aí, mandando mensagens para a gente pelo Facebook ou pelo Twitter, ou ainda pelo nosso telefone. E tem a pergunta aqui que chegou para a gente do Jocélio Albuquerque pelo Twitter, para o Joaquim. Você falou da questão dos temporários, Joaquim, então ele quer saber quais as principais diferenças entre o trabalho temporário e a terceirização dos serviços. Praticamente, quer dizer, não tem grande diferença. É o tempo que você... Né? O trabalho temporário, você pode trabalhar com 3 meses, 6 meses e até 9 meses. O terceirizado, você pode temporar com 1 ano, pode renovar por mais 1 ano. Então, você tem esse tempo aí maior de trabalho quando você tem caso do tipo. E típico, eu não vou citar o que é o assunto, mas novelas, por exemplo, são 9 meses. Então, novelas tem que ser, vão ser enquadradas agora numa lei nova que vai ser isso. Repórter, vocês podem trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, como agora foi na eleição, né? Vocês trabalham em grandes coberturas como a Copa do Mundo, ou eleições também, Olimpíadas chegando por aí. Então, isso vai acabar afetando a nossa área também da comunicação. Vai afetar. E tem que afetar, porque não há profissionais suficientemente prontos. Você falou de Petrobras. A Petrobras é a única empresa no mundo que tem mergulhadores de alta profundidade. O mundo inteiro, nós estamos falando no mundo, é um negócio meio gigantesco, né? A Petrobras é a única que tem. Então, todo mundo vem tentar de fora roubar aqui. Então, os salários do pessoal da Petrobras que trabalha no fundo do mar tem salários altíssimos. Você vê o Eurico Batista, quando fundou a OSX, antes de quebrar, ele tirou todo mundo quase da Petrobras, porque não tinha onde buscar. Porque é uma função muito específica, né? A escola é a Petrobras, e a Petrobras é uma escola, indiscutivelmente é uma escola. Muito bem. Agora a questão, a gente falou aqui da questão da legislação trabalhista, a falta de uma lei específica para terceirização. Magda, no comecinho você falou que você discordava um pouco em relação à segurança jurídica da empresa. Agora, o que regula então? A gente tem aqui falta de legislação, então vai muito pela sensibilidade ou pela decisão de um juiz? Como é no dia a dia da prática de contratações e demissões nessa área dos terceirizados? No dia a dia o que acontece é o seguinte, o enunciado, sem dúvida, tem a sua importância, porque ele regulamenta e dá parte da segurança jurídica para as atividades nele mencionadas. A grande questão é as atividades não mencionadas no enunciado. Então, quando agora o Supremo vai definir o que é atividade fim, a gente espera ter, então, uma maior segurança jurídica. Na verdade, hoje, a gente congrega na BRH tanto empresas tomadoras como empresas prestadoras. A recomendação é sempre a mesma. Qual a diferença? Prestadores é quem oferece os terceirizados. Tomadora seria a Petrobras, no exemplo dado, e prestadora, alguém que presta serviço à Petrobras sob a forma de pessoa jurídica. O Grupo LET. Como o Grupo LET aqui presente. Na verdade, o que eu, tomadora, preciso buscar? Que a minha prestadora efetivamente seja uma empresa idônea. No caso do trabalho temporário, inclusive, houve uma modificação do Ministério do Trabalho para dar essa maior garantia, para evitar que o Petrobras pague a conta no final, vamos dizer, se tiver alguma questão. Mas todo questionamento hoje de terceirização está envolvendo o que seria atividade fim ou não. E, estranhamente, a mídia ontem, falando da saúde, no mesmo jornal, 2 situações. Um punindo a rede municipal por ter temporários. E outra, o Ministério Público Federal processando o Hospital do Fundão
porque fechou a emergência e teria que contratar temporários. Realmente ver que a realidade é complexa. É realidade difícil você muito ter complexa. apenas dois lados sobre qualquer situação. E, de fato, a falta de uma legislação específica acaba dificultando ainda mais nessa discussão aqui. Então, a gente vai ver aí o caminho, de certa forma, acho que não tem volta como voltar somente a pessoas contratadas. A gente vê que a tendência no mercado de trabalho no mundo todo é de ser uma variedade de relações de fato com contrato assinado, outras mais flexíveis. Acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Joaquim, você como empresário também, como é que vê essa questão de legislação, falta de legislação, como acaba afetando tanto o lado da empresa como do trabalhador também? Nós estamos buscando agora, junto ao OIT, uma legislação que permita que eu possa, que hoje em dia você para trazer um funcionário de fora, você tem que ter autorização do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho tem que autorizar, isso demanda muito tempo. Nós estamos buscando no OIT uma forma de contrato que você possa trazer gente do mundo inteiro, porque tanto gente vem, nós levamos gente para fora, como vem gente de lá para cá roubar a gente aqui. Hoje em dia é impressionante. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que sofre. As faculdades de engenharia, a maioria são em Belo Horizonte. Então, as empresas de fora se instalam em Belo Horizonte para roubar os funcionários de Belo Horizonte. Então, tem que ter esse cuidado, quer dizer, a mão de obra hoje em dia, cada dia vai faltar mais. O mundo vai crescer, vai diversificar, vai abrir mais. Quer dizer, o jornalismo hoje, eu lembro, eu não sou muito mais velho que você, pouca coisa, né? Mas... Bem pouquinho. Pouquinho. O jornalismo antigamente, 8 horas da noite, 9 horas da noite, não tinha mais nada. O jornalismo hoje é 24 horas por dia e não vai mais nada, tá certo? Né? As TVs estão crescendo de uma tal maneira que elas têm que ficar 24 horas no ar, porque senão não aguentam, é notícia. Tanto as empresas de comunicação como as indústrias também, com 3 turnos muitas vezes, com tudo. Setor de serviços, tudo, na verdade, a produção tem aumentado muito. Então, acho que a dica que a gente pode deixar para quem está em casa para conseguir esses bons empregos que o Joaquim está falando aqui, tem que estudar muito, tem que se especializar, não parar de estudar, continuar sempre se renovando para conseguir, de fato, uma boa colocação e que vai levar uma melhor qualidade de vida para você em casa, que está assistindo a gente e a sua família também. Nosso tempo aqui já está acabando, eu quero ouvir rapidamente um tchau da Fabiola, que conversou com a gente lá de Sorocaba. Obrigado, Fabiola, pela participação aqui no Conexão hoje. Obrigada a vocês pelo espaço. Boa tarde a vocês, aos presentes aí no estúdio e aos seus telespectadores. Boa tarde, Fabiola. Quero aproveitar e mostrar aqui os sites que você pode ter outras informações sobre o sindicato representado pela Fabiola, que é o sinditerceirizados.com.br. Está aí na tela para você. E também temos aqui o ciemaco.com.br. Tem perguntas aqui pra gente, do Rogério Valente. A gente já está aqui, na verdade, encerrando, mas eu vou registrar ele contando que já trabalhou como contratado e terceirizado. Disse que não sentiu nenhuma diferença, pois sempre foi muito bem recebido, respeitado em todos os lugares. Então, obrigado aí pelo registro. Rogério mandou a mensagem dele pelo Twitter. Isso é muito bom. E também o João Santana, lá de São Paulo, falando um pouquinho aqui sobre a questão dos benefícios. Já esclarecemos aqui que o trabalhador tem os mesmos direitos, sendo terceirizado, sendo contratado diretamente pela empresa. Infelizmente, o nosso tempo já acabou, então muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Magda. Obrigada a você. Quando precisar, estamos inteiramente às ordens. Muito bem. A gente volta, então, de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, com mais Conexão Futura, ou também nas nossas representações, 00:30, 7h30 da manhã, ou ainda qualquer hora do dia e da noite, lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.